Olá, estamos no escuro. Olá, sou Vasco Câmara. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Temos música de Rodrigo Amado. E sonoplastia do Tiago Orato. E temos um jacaré na sala. Não era um elefante? Mas olha, a propósito Sim. de animais, estamos a falar do filme do Brasil da Cunha, que se chama O Jacaré. Mas onde que dá para aquele coisa ali que engraçado? Não é bobar? Ele é calminho, ele é fofinho. O dinheiro furtado continua desaparecido e não há ainda pistas sobre o seu. A polícia vai fazer luz na caixa, que ele antiguidade que ele era. Posse de animais e de elefantes e de outros animais. Eu lembro-me que em 2013, acho que foi aí, portanto já há quase 15 anos, de uma conversa que eu tive com ele. Ele falava num projeto que queria fazer um road movie, que a base era uma fuga de animais de um zoo que andavam pelo país. Eu achei essa ideia incrível e ao mesmo tempo quase surrealista. E não me esqueci dela, na verdade. Não sei porquê. E ao ver o Jacaré, lembrei-me desse projeto de filme que nunca aconteceu. Porque não é só o jacaré que ali está, não é? Aparece uma cabra, fala-se de um javali, e ainda há uma porca também que anda fugida. E eu fiquei com a sensação de que havia qualquer coisa neste filme, desse projeto antigo. O que, aliás, era perfeitamente normal, porque eu penso que nestes anos, o Basílio da Cunha tem filmado numa comunidade, na Reboleira, onde ele vive, e, portanto, há qualquer coisa de fusional nisto e nestas histórias, e é normal que um filme incompleto, ou um filme que não tenha acontecido, desague num outro filme que ele esteja a fazer. Portanto, acho que isso faz todo o sentido. E na altura, há dias mandei-lhe uma mensagem a perguntar se isto era um delírio meu. Ele disse que não, porque de facto este filme era um bocadinho feito com resíduos. Não fugiram todos os animais, fugiu só o jacaré. Mas, sim, que eu acho que tem uma presença incrível e muito importante no filme. Essa ideia de um filme feito com uma comunidade de pessoas e de habitantes de um lugar é muito forte no trabalho dele, porque isso já se prolonga há vários filmes, não é? Ele diz que agora é a última vez que vai filmar desta maneira com aquele grupo de pessoas. Mas vamos, por causa disto, estás a dizer, vamos mostrar o elefante. Agora vamos mostrar o elefante da sala. Pedro Costa. O Pedro Costa foi precursor nisso, com o Bairro das Fontanhas. Aliás, o próprio Basílio da Cunha reconhece isso. E, no entanto, eu penso que é por isso também que os filmes do Basílio da Cunha, que a maneira como o trabalho dele é olhado, não só pelos espectadores, mas também pela crítica, é, quanto a mim, tocado por uma certa subvalorização. Como se ele fizesse o que o Pedro Costa faz. Eu acho que não é mesmo a mesma coisa o que eles fazem. Não só porque os próprios dados de base, a partida, são diferentes. O Basílio da Cunha vive no bairro que filma. Portanto, Pedro Costa não vive no bairro que filma, embora tenha obviamente uma ligação muito próxima àquelas pessoas, muito íntima e até de proteção. Mas depois os filmes são, de facto, têm outra energia. Acho que o Basílio tem o cinema de Pedro Costa já entrou quase numa espécie de transfiguração, assumindo o próprio vampirismo do cinema. E eu acho que o Basílio sempre quis resguardar essa inevitabilidade do cinema, sempre quis assegurar que o cinema não ia para além ou mais longe do que as personagens, do que as pessoas que ali estão. Sim, porque aquelas personagens são também aquelas pessoas de alguma forma, não é? Eles são identificados no genérico com os seus nomes e os seus nomes de guerra, digamos assim. Os seus nomes de guerra, que depois são aqueles que eles têm no filme. Mas isso que tu dizes de um viver no bairro, o outro não viver no bairro, pode ser importante, eventualmente, mas eu acho que a questão ou seja, a personalidade de cada um, sim, claro, se calhar é mais determinante em relação a esse olhar sobre as coisas. Sim, eu acho que o que o Basílio da Cunha quer ver ali é muito esse lado, um lado de vital e de festa. E o Pedro Costa é o oposto. O Pedro Costa está, digamos,
centrado e tomado pelas próprias trevas, pela escuridão. O Basílio quer ver outra coisa. Aliás, mesmo em relação à cinefilia, né, está-se a falar muito a propósito deste filme, como em relação a outros, de uma certa ideia de filme de gangsters, filme noir, falta-se a falar muito do Scorsese. Ora, repara, não há uma única morte neste filme, não é? Ou seja, a situação chega sempre, no último momento, ele, com uma espécie de um toque de mágica, o filme passa para outra dimensão. A morte não se aproxima nunca, ele nunca deixa a morte aproximar-se. Eu acho que isso não é apenas uma questão de narrativa, é uma questão quase ética e moral, quer dizer, ele não quer de facto pôr aquelas... Porque fazê-lo, penso eu que é isso, fazê-lo ou deixar a morte significaria mais uma vez reiterar uma certa imagem estereotipada do bairro, digamos, entre aspas, problemático. Isso é uma espécie de proteção quase daquilo, Sim. Porque quer dizer, obviamente as mortes acontecem. Claro que sim, mas estamos a falar de cinema, estamos a falar... Ele escolhe outro caminho. Sim. E isso tem a ver com a sua vivência, o seu olhar sobre aquele bairro, a forma como ele que nasceu na Suíça, não é? Que é um imigrante que veio para Portugal e foi viver para a Reboleira. Ele veio a Portugal, ficou por causa de uma... Estive a reler um perfil, digamos assim, que fiz dele nessa altura, é por causa de uma ligação amorosa que ele fica em Portugal. E lembro dele ter dito que ficou a viver ali perto do Marquês de Pombal, mas que se sentia que nunca deixou de se sentir imigrante ali. E foi quando surgiu a hipótese de ir para a Reboleira, até porque tem a ver com a questão dos preços mais baratos, que ele diz que sentiu pela primeira vez, que sentiu Lisboeta. Ou seja, foi na Reboleira, provavelmente com outras pessoas, também imigrantes, ou descendentes de imigrantes, que sentiu Lisboeta, e portanto é onde ele tem vivido sempre. Mas num outro filme anterior dele, 2023, o Manga de Terra 2023, a personagem principal, que é interpretada pela mulher dele, não é? Com quem ele se casou entretanto, a Eliana Rosa, cantora, que faz a personagem Rosinha, ela própria veio de Cabo Verde e tem a dificuldade de, enfim, vai tendo algumas peripécias da história, é expulsa de uma casa onde estava. E acaba sempre por, apesar de estar no meio da rua com as malas, acaba sempre por ser recebida por mais alguém. Ou seja, eu acho que essa ideia também, que se calhar ele terá do acolhimento, de que apesar da dureza do bairro, as pessoas não te deixam cair, não é? Há sempre qualquer coisa naquela comunidade que tende a proteger os seus. Eu acho que isso está nesse filme, e se calhar vem dessa sua experiência. Sim, é qualquer coisa de salvífico também, de ele querer sempre... impedir ou proteger, porque há uma sensação, é muito neste filme, para mim eu sinto uma sensação muito de jogo, como se aquelas personagens, de uma certa maneira, também tivessem assumido que elas próprias eram bigger than life, eram também gangsters, eram os bosses, mas tudo fica de facto nesse jogo, né? Nesse jogo mais ou menos inconsequente. Exatamente. E eu sinto que a presença do crocodilo, não é? É uma espécie de, digamos, marca desse lado de sublimação do filme, não é? Ou seja, a presença do crocodilo é uma espécie de distração que entra pelo filme, e de distração em distração, digamos, o filme vai-se também distraindo da tragédia da morte. Portanto, eu isso acho muito bonito. Acho mesmo muito, muito bonito no filme, e que acho que se isso já existe em outros filmes dele, acho que aqui está de uma forma muito esplendorosa. Mas ele vai dizendo-nos ao longo deste percurso que teve, vai falando das suas referências, e fala, sim, do Scorsese, mas também fala muito do Spike Lee e de um filme que nós até já falámos aqui num episódio anterior, não é? Do Do the Right Thing, Não Dês Bronca, que é também um bairro, e eu acho que tem muito desse lado do Spike Lee, de um certo humor que atravessa situações que às vezes são carregadas e pesadas e difíceis, mas que há sempre ali um humor, se calhar é isso que tu estás a ver na figura do Jacaré, e até mais no Jacaré do que no Manga de Terra, que apesar de ser um musical, não é? Porque a Rosinha é cantora e ela começa a cantar em vários momentos do filme, há uma leveza que vem desse lado da música. Neste, eu acho que o filme, apesar de... é todo ele mais leve, porque posiciona-se num lado precisamente mais de jogo, mais de brincadeira. Há aquela sequência em que todos eles empunham a pistola às cabeças uns dos outros. Que isso é uma imagem muito típica de um certo cinema
digamos, o John Woo, que é um cineasta, isso é uma figura, digamos, é uma espécie de coreografia que existe, por exemplo, no cinema do John Woo, que é um cineasta de Hong Kong, mas que o Tarantino também pega nisso, e todos os pseudo-tarantinos pegam muito nisso. É uma imagem típica, não é? É como... Mas eu vejo muito isso aqui neste filme, como uma espécie de coreografia. Sim, não é um momento que seria de tensão e que não é E de que não grande é tensão, exatamente. Eles mantêm um certo ar de... Sim, porque eles estão... E é isso que eu acho, é isso que eu relaciono com o genérico, né? Quando tem o nome dos atores. O genérico final ainda é mais completo, que é, tem o nome do ator, depois tem also known as, portanto, a.k.a. alcunha, e depois no genérico final diz interpretando alcunha. Ou seja, sim. O máfia, exatamente, isto é, aquele nome, o a.k.a. não é só o nome da personagem, é já, antes de ser o nome da personagem, é o nome com que aquela pessoa ou é conhecida no bairro ou se dá a si própria. Portanto, essa relação das pessoas com os filmes que fazem sobre si próprias, para mim é o tema do filme, muito mais do que qualquer filiação ou scorsesiana ou Spike Lee, ou seja, qualquer vinculação cinéfila. Obviamente que as pessoas têm os seus gostos, e obviamente um cineasta trabalha sempre com isso também, mas acho que é muito algo que tem a ver com a própria condição humana, digamos, a ideia de que nós fazemos imagens de nós próprios e atuamos segundo, e queremos atuar segundo essas imagens. É por isso que vem daí, de facto, isto nunca, porque se fosse apenas uma espécie de variação do policial, não é? Tinha que haver violência e morte, não é? Tinha que haver esta consequência. Mas é que eu acho que ele, aliás, diz agora num texto que nós publicámos, ele diz alguma coisa como aquelas pessoas estavam à margem do próprio bairro, carregavam uma espécie de poesia de anarquia. Eu acho que é essa poesia daquelas figuras um bocado... São insolentes as figuras. Sim, ou seja, ninguém é completamente bom nem ninguém é completamente mau. Há personagens que não são estereotipadas, não é? Nem os gangsters são particularmente maus, porque há uma cena, estava-me a lembrar de uma cena em que eles vão atrás de um rapaz e batem à porta e a mãe vem cá fora e dá-lhes assim uma espécie de sermão do género: agora eu estou aqui, há uma festa do meu outro filho, portanto, vocês estão convidados mais logo. Sim, ou seja, eles dizem, pois não, de facto, isto assim não podemos... Pois é isso para mim que é a estratégia do crocodilo no filme, não é? Quer dizer, ela consegue desviar a intensidade daquelas personagens que chegam, ela de facto deita água, ela faz exatamente deitar água na fervura, portanto, e acho que todo o filme está, digamos, a medida do filme é sempre esta, das cenas do filme é sempre esta. Mas eu confesso que fiquei muito surpreendida com se calhar, pronto, injustamente, mas com a qualidade extraordinária deles enquanto atores. Estando ou não estando a representar figuras que são ou não são as suas próprias projeções, as projeções de si próprios, mas eles são todos bastante extraordinários e esse trabalho com pessoas que não eram atores originalmente, quer dizer, alguns deles se calhar querem continuar esse percurso, mas têm trabalhado basicamente com ele, com o Basile, e têm feito, ele fala sempre no coletivo, não é? Ele fala sempre em nós, portanto aquilo é sempre um projeto conjunto. Embora eu ouvi uma entrevista com ele em que ele dizia que o que parece uma coisa muito espontânea e com muito de improviso é precisamente por esse lado, tem que ser muito bem estruturada. Portanto, aquilo não é feito, mas não é a câmara ali no meio. É curioso que, pronto, eu acho que o que é bonito haver sempre uma espécie de uma nuvem de mistério nessa relação que os realizadores têm com os seus atores, sendo eles atores profissionais ou não profissionais. Ou seja, há sempre algo... Nós podemos tentar explicar, justificar e dizer talvez por isso, talvez por aquilo. Há sempre algo que tem a ver com algo de misterioso, que tem a ver com a relação, com aquilo que se passa no platô, com a maneira como a energia daquele realizador, como é que aquilo interage com as pessoas. Portanto, isso não é explicável assim. Acho que fica sempre algo de misterioso. Mas é verdade que todos os realizadores, não é, que utilizam, por exemplo, atores não profissionais e que revelam até a preferência por trabalharem com não profissionais, em vez de trabalharem com atores profissionais, falam sempre
pegar numa espécie de verdade que existe com a utilização de pessoas que ou não têm experiência de atores ou estão, de uma certa maneira, a fazer algo de si próprias, que lhes pertence, não é? que tem a ver com a personalidade delas, ou às vezes até com acontecimentos da vida que depois são efabulados. Mas todos eles dizem ou recusam essa ideia de improviso. Todos eles falam de uma espontaneidade fabricada. Mas eu acho que, ficando sempre algo de misterioso nisto, porque fica sempre o facto de ele trabalhar, conhecer aquelas pessoas e trabalhar com elas há quase 15 anos, tem que ter alguma explicação. Tem que contribuir para alguma explicação. Há uma força naquelas figuras todas, não é? Que elas aguentam cenas relativamente longas numa fúria, por exemplo. Sim. Aquelas mulheres são muito engraçadas, têm grandes fúrias e zangam-se muito e gritam. Ou então não há fúria, mas há uma espécie de tensão a carburar permanentemente. Ou pensar, por exemplo, no caso da personagem da mulher, digamos, da mulher adúltera, não é? Que o marido está na prisão. No Jacaré. E ela tem um affaire com outro rapaz, com um rapaz do bairro. Ela, a um determinado momento, ela quer... O marido está na prisão, o marido é sócio de um tipo que tem um bar. Supostamente este tipo ficou a dever dinheiro ao marido. Ela quer reclamar esse dinheiro, não é? Mas ela também tem esta história. E há ali uma tensão, não é? Permanente, que ela aguenta sempre aquilo depois nunca explode. Aliás, às tantas o marido aparece, não é? Numa espécie de saída precária, aparece, e tu vais pensar que aquilo só pode acabar em tiro ou facada, e não é? É uma das coisas que eu acho muito bonitas no filme, é a maneira como ele filma quando o marido descobre, não é, que a mulher o engana, e como aquela figura, não é? Tipo, sai da prisão, o estereótipo diria que ele, obviamente, ia bater nela, e ele iria matá-la e ia vingar a sua, entre aspas, honra. Não é nada disso que acontece. E acho que, de novo, quer dizer, ele foge aos estereótipos. Se calhar, no fundo, também há aqui de facto, essa proteção contra a morte e contra a violência, é também em nome de uma fuga determinada a um estereótipo. O jacaré ainda está na piscina! Mas estavas a falar... Bom, nós fizemos alguns spoilers, mas não são muito... Eu não sei... Olha, era um assunto que a gente podia, num episódio, falar. Como é que se pode falar de um filme, da maneira como nós falamos? Nós não estamos a contar a história, mas estamos a falar de um filme. Como é que se pode falar de um filme sem fazer spoilers? Pois é, muito difícil. Eu também não consigo muito bem. Mas pronto, nessa cena em que ela vai reclamar o dinheiro ao gangster, lá, ao padrinho principal, enfim, a relação de poder altera-se porque ele sabe da história dela. Sim, ou seja, ele contrapõe quando ela tem dinheiro. Ela é extraordinária porque ela chega com uma atitude e há um momento em que ela, percebendo que não consegue jogar o jogo até ao fim, aquilo é muito subtil, a transformação no rosto dela, e isso é um trabalho de atriz. Porque é verdade isso. Muito bom. Portanto, porque não... Ou seja, ela não deixa de estar furiosa, nem frustrada, mas agora está por outros motivos. E, portanto, há ali uma espécie de mudança de alvo. A frustração dela... Mas isso passa-se de uma forma muito subtil. Sim, tem a ver com olhares. Que é um trabalho de atores que tu dirias que tiveram, sei lá, que passaram por grandes, o método e coisas assim para chegar a este ponto. E ele ali consegue isto com eles. Isto, obviamente, é ele, Batilde da Cunha, é ele, cineasta, não é? Que é capaz de conseguir isto. E conseguir a colaboração daquelas pessoas. Mas eu acho que isso... Se lhe perguntar, ou se lhe perguntasse como é que conseguiu isto, como é que há aqui improviso, sei que, ele dirá sempre que não, é muito trabalho, não há improvisação, sei que. Sim, mas há um momento em que não é possível ir mais além. Mas ele percebe, eu acho, que ele tem consciência do delicado que é todo este equilíbrio ali dentro, não é? Eu acho que é o cineasta mais delicados em Portugal, e eu acho que é por isso também que ele não é tido, ou seja...
há um lado, escapa-lhe completamente uma certa afirmação, digamos, peso ditatorial, de autoria, de afirmação, digamos, contra tudo e contra todos, o meu universo. Não, porque o universo dele é feito com as outras pessoas e ele tem um cuidado imenso nisso. Portanto, eu acho que isso às vezes pode prejudicar uma certa... aquela ideia de reconheceres um cineasta à distância, não é? Nos mínimos gestos. Aqui, para reconheceres um filme de Basílio da Cunha, tens que ver o filme de Basílio da Cunha. Não é um plano, ou a iluminação de um ator, ou a maneira como ele fala, que te vai dizer, isto é um filme de Basílio da Cunha. Não. Para entrar na ética daquele cineasta, tens que ver o filme de Basílio da Cunha. Portanto, ou seja, tens que ver as outras pessoas. Isso não faz dele menos autor do que os outros. Só que ele, digamos, não trafica as suas imagens de marca. E isso pode prejudicá-lo num certo, enfim, das parangonas críticas. Mas é engraçado que os filmes são bastante diferentes, não é? Sobretudo, eu vi 3, mais ou menos assim, de seguida, e achei, por exemplo, o Manga de Terra é bastante distinto aqui no meio, não é? E tem um lado onírico também mais marcado. Mas eles são diferentes. Agora, o facto das personagens ou dos atores se repetirem e do ambiente ser o mesmo, eu neste momento, por exemplo, na minha cabeça, eu estou a confundir algumas coisas. Já estou com dúvidas se uma cena é de um filme ou do outro. Sim, porque o outro anterior, que é o Fim do Mundo, por exemplo, 2019, já tem algumas destas figuras destes atores. Sim. E, portanto, eu agora estava a tentar pensar aqui numa cena e já não sabia de que filme era. Portanto, há um universo, de facto, mas que se junta nestes filmes. Ou seja, é por isso que eu acho que não há qualquer mistificação nele, quando ele diz que isto é feito, que isto é, digamos, coral, é feito com as pessoas. Não é mistificação nenhuma, não é? Por outro lado, na tal entrevista que eu ouvi dele, que já é uma entrevista antiga, ele dizia que ele não era muito claro em relação a isso, mas falava dos produtores, ou de alguns produtores, e de uma espécie de pressão que teria havido sobre ele para fazer as coisas de outra maneira, para mudar algumas coisas, para se encaixar em métodos e em formas de trabalhar mais convencionais. E que ele resistiu sempre a isso, não é? E resistiu aparentemente até com alguns custos, coisas que não puderam avançar, ou pelo menos com o dinheiro com que ele pretendia, precisamente porque não fez cedências, porque ele entende muito bem o que é que tem que proteger ali, não é? Por outro lado, neste texto que o Jorge Mourinho agora fez-lhe uma entrevista, e ele diz uma coisa também muito engraçada, que é, por causa da recepção, e ele foi com os 3 filmes ao Festival de Locarno, não é? E ele diz que o público francês gosta de um certo tipo de cinema português que te faz sentir mais inteligente. Ou seja, ele explica que o cinema dele, e talvez aí, por exemplo, a comparação com o Pedro Costa faça sentido, não é? Que é, porque é que ele não teve prémios? Na leitura que ele faz da situação, os filmes dele não chegam a esse patamar de cinema português. Sim, isso, olha, uma das coisas que eu acho também em relação a este filme, eu acho que há muitos pontos de contacto, quanto a mim, com o filme que é o Entroncamento do Cabeleira. Desde logo até em termos narrativos, a maneira como, digamos assim, uma espécie de reviravolta final e digamos, feminista. Sim. Por exemplo, também por aí. Mas o filme do Pedro Cabeleira, quando começou a tentar fazer o circuito dos festivais, as pessoas não reconheciam aquele filme. Ou seja, curiosamente também se falou do Scorsese. Não reconheciam aquela cidade. Ou seja, aquela cidade, o entroncamento, não correspondia a um arquétipo cinematográfico, ou seja, não era Nova Iorque do Scorsese, mas também não era a banlieue de França, ou seja, essas imagens que já estão fixas, portanto não correspondia a isso, digamos, a esse lado mais internacional. Por outro lado, também não correspondia àquilo que para eles era a imagem do cinema português. Portanto, ainda existe essa imagem internacional, ou seja, não existe só esta imagem que é completamente redutora internamente, como também existe, a nível de festivais, existe muito de facto, o Basílio da Cunha não corresponde àquilo que é o cinema português. Quer dizer, porque as pessoas também não veem os filmes com atenção, mas o Entroncamento também teve esse problema, não é? Aquilo não era traduzível. Que cidade é esta? Contaram-me que houve um tipo de um festival que diz, mas que cidade é esta? Isto é o quê? Não é Lisboa, é o quê isto? Em termos figurativos, o filme mas também... é engraçado também perceber como a necessidade absoluta que as pessoas têm de conseguir encaixar as coisas em categorias. Não te esqueças que estamos a falar, por exemplo, de distribuidores, ou seja, pessoas que supostamente poderão comprar os filmes para os exibirem. Portanto, estamos a falar de
forçosamente de arquétipos, de as Sim, mas nós valorizamos, ou supostamente valorizamos, as marcas autorais, os universos próprios, Sim, não é? mas E depois queremos que eles encaixem numa determinada claro, ideia. mas isso pronto, seria uma outra conversa. Os festivais também estão sujeitos, por causa, digamos, da existência dos programadores e dos curadores, os festivais que se transformaram numa classe de poder, não é? Obviamente que essas pessoas acabam por determinar aquilo que é visto e aquilo que não é visto. Não é? E por isso veem um filme e dizem, este filme se calhar não vai ter nenhum efeito, porque aquelas pessoas que gostam do cineasta A, B ou C, português, e que não vão conseguir aqui isto. Ou seja, o cinema português, neste momento, tanto pode ser atacado pelas pessoas em Portugal que dizem que não sai do nicho, como pode ser criticado por estar a sair do nicho. Mas este caso do Jacaré, do Basílio da Cunha em geral, do Jacaré em particular, eu acho que foge completamente à ideia do que a maior parte dos espectadores poderão ter do que é o cinema português. Mas essa ideia é sabe? errada. Pronto, O cinema português não é isso. Mas existindo essa ideia, este filme é um filme bastante popular. Aliás, ele diz isso. Eu quero fazer um cinema popular que o meu pai goste de ver. Sim, completamente. E este filme é completamente isso. Plano. Muito mais do que os filmes do Pedro Costa. Sim. E mais também do que o Entroncamento. Sim. Ou seja, o Entroncamento tem um lado também mais tem um lado pesado, mais soturno. Sim. Este com este lado por isso é que eu acho que ele é um cineasta subvalorizado. Porque os filmes dele teriam necessariamente que teriam de tocar os espectadores de uma forma mais abrangente, porque têm tudo para isso. Ou seja, aqueles lugares comuns, clichês, que não são verdade mesmo. Há qualquer coisa sempre de verdade num clichê, não é? Mesmo que seja ultrapassado. Agora, não há essa coisa de que os atores são teatrais, que não se percebe a história, que são parados. Tudo isso tem décadas, acabou. E quando isso existia de uma forma determinada, querida, era um trabalho de distanciação que o autor A, o autor B queria fazer. Não era porque os atores fossem maus. Era o realizador, estamos aqui a falar, por exemplo, do Manuel de Oliveira, por exemplo, que queria aquela distanciação que existe em outros cineastas do mundo, não é? Existe no Bresson, existe uma série de cineastas, essa maneira distanciada. O Botelho, por exemplo, continua a utilizar isso por atores que em outros filmes serão naturalistas, digamos assim. Pronto. Portanto, isso do cinema português não existe. As pessoas é que estão desatualizadas porque não vão ver os filmes. Mas é verdade que existe depois uma outra, digamos, ditadura, que é a ditadura dos diretores de festivais internacionais, que falam no cinema português, digamos, têm orgasmos quando falam no cinema português, mas quando existe um filme que escapa àquilo que eles meteram na cabeça que era o cinema português, não são capazes não têm a generosidade suficiente para descobrir e para dizer que o cinema português hoje é muito variado. Já viste? Somos um país com imensas dificuldades, pequenino. Já viste a quantidade de universos que existem no cinema português, no cinema feito em Portugal? Quantidade de universos, já viste? Quer dizer, não é preciso... Pensa, Teresa Vilaverde, Basílio da Cunha, Miguel Gomes, Pedro Costa... Marta Mateus, Sérgio Graciano. Já viste a quantidade de coisas que aqui estão diferentes? Não é? É incrível, não? É super variado, quer dizer, é como se cada universo fosse um protótipo. E o problema é que as pessoas, os espectadores não têm essa capacidade de se aventurarem e os festivais também. Mas o Basílio da Cunha dizia que com estes filmes queria também dar visibilidade a uma comunidade que não tinha essa visibilidade, não é? Que nós acabamos por ver muito nas televisões, pelas reportagens das televisões, com um olhar completamente distorcido. E dizia que porque o cinema é uma arte burguesa e porque os realizadores vêm deste mundo burguês, que não refletem isso. Eu achei piada porque lembrei-me da nossa conversa aqui há vários episódios atrás sobre o facto dos realizadores portugueses não refletirem tanto a burguesia precisamente mais próxima deles e procurarem muito estas margens, estes extremos. Parece-me a mim que há muito refletido no cinema português estas comunidades mais periféricas. Que é talvez uma espécie de complexo de culpa. Mas ele tem exatamente a visão
contrária, ele tem a visão oposta, as pessoas mostram aquilo que lhe está mais próximo. Eu não concordo com isso, mas pronto, ele acha isso e, portanto, ali ele estaria a dar visibilidade a comunidades menos... Sim, essa parte concordo, não concordo é que mostrem muito o que está próximo. Nessa quantidade muito variada de universos, eu acho que estão muito presentes, está muito presente esta vontade de chegar a mundos diferentes. É em sintonia internacional e global mesmo. Isso é em sintonia global. Essa relação, a questão da visibilidade, é uma questão que é a questão mais falada. A razão porque leva os cineastas a fazerem certos filmes, a trabalharem de uma certa maneira com pessoas desses sítios em vez de atores. É sempre em nome disto. Portanto, nesse aspecto, o Basílio da Cunha está perfeitamente, digamos, em sintonia com o cinema global. Como o Pedro Costa, aliás. E eu acho que o Pedro Costa teve um papel... O Quarto da Wanda é um filme fundamental e é um filme que teve efeitos mundiais. Porque ele fechou-se com uma pessoa e com as suas circunstâncias num quarto de um bairro de Lisboa. Portanto, isso desencadeou uma série de outros filmes e uma série de movimentações. Digamos que o cinema português aí iniciou qualquer coisa. Mas sim, de facto, eles estão completamente sintonizados. Eu acho que o cinema português hoje, mas isso hoje, e quando digo hoje, o cinema português já não é português, ou seja, é português, obviamente português, mas é um cinema no mundo. A grande diferença entre o cinema português nos anos 80, até os anos 80, anos 90 e agora, é que o cinema português era visto como uma espécie de uma ilha exótica, fantástica, onde aconteciam coisas inacreditáveis, mas era como se fosse uma espécie de microclima. Tudo se passava aqui. Tudo passava aqui e só aqui, e com estas circunstâncias. O que acontece neste momento no cinema português, que é cinema feito em Portugal, é que é um cinema completamente no mundo. Aquilo que está a ser feito aqui pelos realizadores é o que está a ser feito no mundo. Uma coisa que eu acho muito interessante no Jacaré é a questão... No Jacaré e no Manga de Terra é a questão das mulheres, não é? E eu acho que isso veio também, suponho que o Manga de Terra com a Eliana Rosa, eles trabalharam em conjunto e, portanto, esta presença das mulheres julgo que é mais marcante aqui do que nos filmes anteriores dele, não é? E é muito engraçada, porque elas são de facto personagens incríveis. Com um lado maternal nos momentos e completamente explosivo e agressivo noutros, com todas as suas Sabes o que é que eu me lembrei desta figura, desta mulher, da Xana? Há ali uma secura nela, uma dureza, que me lembrou as personagens do João Canijo, das mulheres do João Canijo. Se bem que depois, cá está, há uma reviravolta e a coisa não vai como vinha acontecendo nos últimos filmes do Canijo, não vai para uma espécie de confronto quase trágico, não é? E que descamba muitas vezes em tragédia. Depois o filme de facto sublima isso, não é? Mas há ali qualquer coisa, eu ao vê-la parecia, quando ela está a confrontar, a maneira como ela se movimenta, se vai, digamos, protestar junto do mafioso, o dinheiro do marido, a maneira como ela reage quando ele diz, mas eu sei que tu tens um caso, o que é que ele disse ao teu marido, tudo isso me lembrou o ambiente cortante, às vezes, do cinema do Canijo. Só que aqui ele não me deixa que isso se enterre no filme, não é? Sacode, não é? E é isso que eu gosto muito no filme. Eu fiquei com a ideia que no Manga de Terra há uma espécie de vontade de trazer alguns temas, isto nunca é muito, nos filmes dele nunca é muito marcado, não é? Mas de trazer algumas questões, nomeadamente o permanente assédio a que as mulheres são sujeitas, toda aquela coisa, mas elas nunca são vítimas também, não é? Nunca são colocadas nesse lugar das vítimas indefesas, elas reagem muito e isso é interessante porque são personagens bastante complexas. Eu acho que neste já não é isso, não é? Porque este filme já é outra coisa e, portanto, esta presença das mulheres está muito melhor, ou seja, não é melhor, está integrada de outra maneira e que não levanta tanto essas questões. E depois outra coisa curiosa, que no Manga de Terra há um momento, eu fiquei a pensar nisso, há um momento em que há uma conversa entre ela, a Rosinha, e um produtor de música, portanto ela quer ser cantora e está na esperança de que ele comece a falar, vamos para o estúdio, vamos gravar e tal, e depois dá a entender que espera outra coisa dela em troca. E essa conversa é em português. E eu já estava tão habituada a ouvi-los falar e achava tão natural o crioulo cabo-verdiano, não é? Aquela maneira de falar que parecia
que lhes sai tão naturalmente, não é? Que até achei esse momento em português como se houvesse uma espécie de senti uma distância maior do filme. Como se fosse a língua estrangeira. Como se fosse uma língua estrangeira. Acho muito forte essa assumir de um crioulo que é muitas vezes até incompreensível para nós, não é? Que é falado de uma maneira, não é aquela do Sura só da Morabeza, etc. É uma língua própria que nos escapa. E como é tão deles e tão verdadeira, aí está, eu acho que isso dá uma força ao filme. Olha, e se este filme fosse um grande sucesso comercial, já viste? Vamos Do fazer Sura. por isso. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.